Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ju Carrias e esse é mais um vídeo aqui para o canal. E o assunto hoje, gente, é sobre o homem é obrigado a pagar conta no primeiro encontro, no date? Então, vamos lá. Ouvir a opinião de uma mulher comum, tá? Eu vejo muitos homens na internet reclamando e dizendo que mulher que exige que o homem pague a conta no primeiro encontro é puta. Eu vou falar assim que depende. Depende da mulher com quem você tá saindo. Se a mulher que você tá saindo é aquela garota, né, lá do Instagram, top, maravilhosa, bonita, e que é acostumado a sair com homens, né, de padrões financeiro elevadíssimo, é natural que essa mulher, ela vá achar um absurdo você convidar ela para tomar um caldo de cana com pastel. É por isso que eu digo, homens comuns devem procurar mulheres comuns, né? E concordo com você que eu acho muito interesseiro quando uma mulher exige que um homem leve ela só para restaurantes caros, exige luxo em primeiro encontro. Então, eu acho sim que ela, não que ela não seja uma profissional, mas que de certa maneira ela tá se vendendo, porque ela não tá dando a oportunidade de conhecer alguém. Então, ela tá julgando alguém bacana, né? De conhecer alguém bacana, então ela tá julgando alguém simplesmente pelo financeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, que todo homem deve pagar os seus encontros, né? Só se os dois já tiverem intimidade suficiente, um namoro, já estão ali 2 meses já, e tiverem intimidade, liberdade, para dividirem a conta, eles podem dividir sim. Lembre-se que vocês estão falando com uma mulher de 39 anos, de uma geração antiga de ensinamentos tradicionais. Eu cresci dentro da religião evangélica, né, dentro do cristianismo. Apesar de me considerar com valores tradicionais, eu também me considero uma cabeça bem aberta para algumas coisas. Por exemplo, que a mulher pode sim rachar a conta, mas eu, no primeiro encontro, eu nunca vou rachar a conta com o cara. Também não vou exigir dessa pessoa aquilo que ele não pode me dar. Mas um homem tem que fazer o seu papel. Por exemplo, você pode muito bem convidar uma garota, uma mulher, para ir ao encontro, para ver o pôr do sol, para caminhar na praia. Lá você paga uma água de coco para ela e você toma também uma água de coco. E se você não tem dinheiro para pagar uma água de coco para a garota que você quer namorar, então não é hora de você namorar. É hora de você arranjar emprego. E sobre essas mulheres que falam assim, tá duro, dorme, elas não é responsabilidade só do homem procurar emprego, né? Se os dois estão desempregados, o melhor é ambos procurarem emprego e não engatarem um namoro. Mas nem tudo é sobre dinheiro. Não é justo colocar todas as mulheres como interesseiras por causa de algumas mulheres que esses homens seguem na internet, estão vendo na internet. Porque mulheres comuns, gente, mulheres comuns, mulheres comuns, elas estão todos os dias aceitando o convite de caras que elas estão interessadas. Diga-se de passagem, a mulher tem que estar interessada no cara, né? Ela tem que estar interessada, tem que haver um interesse mútuo. Então, aborde uma mulher na hora que você ter certeza que ela está afim de você. Pra você não levar um fora e depois não achar que ela é uma puta interesseira porque ela não aceitou sair comigo para tomar um caldo de cana, um pastel. Se a mulher tiver interesse, uma mulher comum, ela vai tomar o seu caldo de cana, um pastel, um dogão, né? Ela vai dividir um cantinho da serra com você no final de semana, ela vai dividir o litrão com você, ela vai aceitar e você convidar ela para a igreja, né? As pessoas que são evangélicas e católicas vão aceitar você ir na missa e depois na missa bater um papo, tomar um sorvete, ela vai aceitar.
Nunca namorei um homem rico. Todos os homens que namorei na minha vida foram homens pobres. Nunca exigi dar à pessoa do que aquilo que a pessoa não pode me dar. Mas sempre, 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 as pessoas. Mas sempre esses homens fizeram o seu papel. Seu papel é o quê? O papel do homem é o quê, Gil? O papel do homem, gente, é pagar um encontro. Ah, vamos comer um hambúrguer aqui no pit dog da cidade, né, na hamburgueria local do bairro. Aí você vai lá, você gasta no máximo R$ 50. Se você não tem dinheiro, vamos tomar um sorvete. Foi R$ 20 que você gastou. Ou uma casquinha, que é R$ 5. Você gastou R$ 10. Nunca namorei um homem rico, milionário, apesar de que, quando mais jovem, meus 20 e 21 anos, recebi propostas de namoro de homens muito ricos mesmo. Mas eu olhava para a pessoa, eu vi que era uma pessoa. Por exemplo, aos 19 anos de idade, eu recebi uma proposta de um cara de 32 anos. Um homem de 32 anos é velho, gente? Não, não é. É uma pessoa jovem. Mas para uma menina de 19 anos, ao olhar para ele, ela enxerga um velho. E eu enxergava um velho. E eu não tinha nenhum interesse. Então eu sempre me respeitei. Sempre respeitei o meu corpo, a minha mente. Para mim isso é autorrespeito, é autoproteção. Então eu dispensei. Dispensei esse como dispensei outros. Fui namorar quem? Diga-se de passagem, eu era virgem, tá, gente? Meus namoros naquela época não tinha sexo, não tinha nada. Fui namorar um rapazinho da minha idade, de 19 anos. Eu perdi a minha virgindade tardiamente, aos 21 anos de idade. Com o meu primeiro namorado. Namoro esse que durou 4 anos. Meus namoros foram longos. Então, gente, é isso. Agora, uma moça, uma jovem, vai se relacionar com uma pessoa. Mas ele tem dinheiro. Eu não sinto a menor atração. Eu acho até que ele é um velho. Não sinto nenhum interesse. Mas eu vou namorar com ele, porque ele pode me proporcionar viagens, passeios, restaurantes luxuosos. Para mim, então, ela está sendo uma interesseira. Ela é uma puta. E não vou dizer que ela é uma puta, porque a puta ela fica com todo mundo. E essa pessoa, apesar do interesse, vai ficar somente com essa pessoa. Bom, assim espero, né? Ou talvez não, porque muitas, como não gosta do cara, não sente nada, acaba sim pulando a cerca. Mas como eu disse, são mulheres que não se valorizam. Então, é muito errado. Porque o Caio Castro causou um divisor de águas nos relacionamentos, dizendo que não paga encontro para a mulher. Ele não paga. Ele não paga o encontro. Ele não paga o encontro. Ele não paga jantar. O príncipe. Gente, vocês estão vendo que tá tudo ao contrário. Que essa exigência, no mínimo aceitável, tem que ser por parte da mulher. O Caio Castro está sozinho até hoje. O tempo está passando. Por mais bonito que ele seja, o tempo passa para todo mundo. Vai envelhecer um velho charmoso, bonito? Vai, porque nasceu bonito. Aquela história de que os homens são como o vinho. Os homens envelhecem muito bem. Envelhece muito bem quem nasceu bonito. Quem é bonito. Mulher que nasceu bonita, que sempre foi bonita. E homem que é bonito, envelhece bem. Se cuidar. Porque vai envelhecer do mesmo jeito. Pode ficar careca, pode ficar barrigudo, pode ficar buchudo, pode... Deus. Não, eu vejo mais mulheres melhores, né, no seu espectro visual, ao passar dos anos, do que os homens, né? Mas, enfim. Então, Caio Castro, para mim, foi um tolo. Mas é o direito dele. Se ele pensa assim, é o direito dele. Só que muitos jovens, muitos homens da faixa etária dele, até da minha para baixo, já começa a achar, não, que a mulher que gostar de mim de verdade, ela vai ter que provar. Ou ela vai pagar um encontro para mim, ou ela vai, no mínimo, rachar ali no primeiro encontro. Pode ser que a mulher rache. Pode ser, sim, que ela rache. Se ela ver que você não tá fazendo jogo, que você não tá jogando,
que você realmente não tá com condições de bancar um encontro. E ela vai e fala assim, não, mas eu posso, e ela também está muito afim de você, tem que ter esse detalhe, ela tem que estar apaixonada por você. Apaixonada é uma palavra muito forte, mas ela tem que estar já muito interessada em você. Se ela tiver assim, porque assim, gente, toda vez que a gente aceita sair com alguém, já tem um mínimo de interesse, né? Você não vai convidar uma garota que você não tem um mínimo de atração, um mínimo de interesse, né? Assim também são as mulheres. Mas se essa mulher está pensando em algo sério para o futuro, ela vai avaliar que tipo de homem você é. E não tem o chororô e chamar mulher que não arracha a conta, é puta, que é tudo interesseira. Não, não vai. É um negócio que está na nossa psique biológica, na nossa mente. Se você não pagar o encontro, não precisa ser de luxo, como eu disse. Essa mulher vai achar que você não serve para ela. Que no momento que essa mulher... Ai, gente, vocês não sabem como é que a gente pensa em tanta coisa. Nós buscamos segurança. Nossa mente, ela tá o tempo todo imaginando situações de perigo, de vulnerabilidade. Por exemplo, eu estou grávida, né? Não sei se ali dá pra ver, ó lá. Aqui, ó, bem aqui, ó. No cantinho, o berço da minha filha. Eu estou tranquila, porque meu esposo, pobre, que eu conheci ele se interessou por mim, eu também me interessei por ele, nunca me levou em lugares luxuosos. Ele me levou, hoje tá me levando em bons lugares, graças a Deus. Nós fizemos 8 anos esse ano e ele me levou num restaurante belíssimo. Nossa, fiquei impressionada mesmo, né? A conta deu 200 e alguma coisa, foi. Mas foi um lugar lindo, gente, muito bonito, muito lindo mesmo, sabe? Tinha música ao vivo, tudo de vidro espelhado. Nossa, eu acho que foi o restaurante mais bonito e chique que eu já fui na minha vida, né? Achei que a conta não foi tão cara, fiquei feliz, né? Gente, quando ele começou a sair comigo, 8 anos atrás, ele falava assim, vamos sair? Ah, primeiro encontro, gente, ele me levou pra casa dele, que fez pra mim galinha caipira e cozinhou pra mim, né? Comprou uma cerveja pra mim, né? Porque eu bebia, não estou bebendo. Uma caixinha de cerveja, eu tomei algumas. Demos nossos beijos. Eu só beijei ele depois da cerveja, de passagem. Eu achei ele bem machista. Eu acho que eu era bem feminista. Mas eu acho que ele me desconstruiu e eu desconstruí ele também. Ele deixou de ser machista e eu deixei de ser feminista. E foi assim. Aí beijei ele nessa noite. Não rolou sexo, porque na minha cabeça eu nunca eu tive sempre isso na minha cabeça, gente, eu não vou dar pro cara enquanto eu não conhecer ele. Mas hoje os caras querem garantia de sexo no primeiro encontro, os caras querem dividir a conta, os caras não querem pagar a conta. Então, não sei como é que é, tá bem difícil mesmo, né? Então, e ficam julgando mulheres. Eu sei que tem mulheres que falam bobagens aí na internet, mulheres realmente interesseiras e putas, né? Eu não aceito namorar, o cara ganha menos de 10 mil, menos de 20 mil. Mas os lugares que meu esposo me levava no início do nosso namoro, nossos primeiros encontros, era para tomar sorvete. E nós saíamos, andávamos na praça, sentávamos no banco, conversava, dava uns beijinhos, davam de mão dada depois até uma sorveteria, tomávamos sorvete. E ele me deixava em casa. Na casa da minha mãe, né? Porque eu já tinha minha casa própria na época e eu não levava ele para minha casa. Eu nunca levei homem nenhum para minha casa, né? Quando ele entrou na minha casa, ele já estava muito tempo namorando. Muito, muito, muito tempo namorando. E já estávamos falando em casamento, né? E foi assim. E depois nos casamos. Outro passeio que ele fazia, que a gente ia pra praia. Minha cidade é de praia, minha cidade lá no interior, que eu nasci, é de praia. A gente ia pra praia, ver o pôr do sol. Na época ele bebia, depois ele parou de beber também. Dividíamos uma garrafa de vinho,
Dom Bosco ou Galhoto, né? E assim a gente fazia. Nossos passeios eram super baratos. Eu acho que o passeio mais caro que ele podia pagar era R$ 50. O luxo do luxo era quando ele me levava na pizzaria. E tinha pizza e refrigerante. Esse era o luxo do luxo. Era o que ele podia me dar. E sabe o que eu pensava? Eu, uma mulher comum, mais inteligente, eu falava assim, esse cara, ele é economista. Esse cara sabe lidar com o dinheiro. Eu já ficava avaliando tudo isso. Ele não é gastador, ele não esbanja, ele não paga pra galera, ele bebe moderadamente, ele bebe ali a sua dose, o seu copo de vinho, sua taça de vinho, e ele para. Tudo isso eu ficava analisando ele. O modo que ele me tratava, a maneira que ele lidava com o dinheiro, os seus planos para o futuro, seus planos de crescer financeiramente. Eu já tinha minha casa própria, eu tinha minha faculdade, ele também tinha a faculdade dele, mas ganhava muito pouco, não tinha capacidade num concurso, estava assim, como é que eu falo? Tentando se localizar no mercado, né, de trabalho. Hoje a gente faz uma faculdade e não é garantia de trabalho depois da faculdade, né? Mas graças a Deus para mim deu muito certo. Então eu ganhava mais que ele, eu ganhava mais que meu esposo. Eu ganhava 1.500 ou um pouco mais do que ele. Ainda assim ele fazia o seu papel. E nunca, 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 nesses 2 primeiros anos, eu tive que desembolsar nada, nada, nada do meu bolso. Ele pagava as contas dele, morava no kitnet dele lá. Eu morava na minha casa, eu cuidava das minhas contas, eu pagava as minhas contas, não era ele que pagava as minhas contas. Eu lembro de uma vez que houve uma situação de emergência, mesmo questão de saúde, que ele me deu R$ 300. Foi a única vez assim que ele me deu. Mas isso a gente já tinha, ó, muito tempo junto. Eu não ficava pedindo pra ele, eu trabalhava, ele trabalhava. Ele bancava, assim, como eu falei, só os nossos rolês, nossos encontros e passeios nos finais de semana, que era só sábado e domingo. Eu pagava minhas contas, eu pagava minha energia, minha internet, eu pagava minha alimentação, botava gasolina na minha moto. Ele não tinha moto, né? Ele pagava a minha academia. Era isso que ele fazia. Todo mês ele pagava a minha academia, que era só R$ 70. Mas isso, gente, nós já tínhamos muito tempo junto. Nós já tínhamos muito tempo junto. E quando... Aí nós nos casamos, ele pediu para casar comigo, nós nos casamos. E aí, gente, depois de 1 ano de casado, morando junto, entrou a pandemia, né? Aí chegou a pandemia e este homem ficou desempregado. 2 anos. E aí eu fui abandonar meu esposo? Eu não fui abandonar meu esposo. Eu cuidei dele, eu fiquei com ele o tempo todo. Ele cuidava da casa, da nossa filha. Eu chegava em casa toda suja, toda suja. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Eu chegava em casa toda suja, empoeirada, porque eu ia dar aula no interior do interior. Era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Era 4 horas, cara. Eu tinha que acordar muito cedo, muito cedo. E para ir, eu não pegava poeira, porque eu não tinha caminhão, pessoas, sabe? Trânsito nessa estrada. Mas para voltar, que eu saía de lá 5h30 da tarde, 5h20, a diretora sempre a diretora terminava a minha aula, tipo assim, mais cedo, eu tinha uma aula só até 4h30, ela já me liberava, Gil, pode ir, porque tu mora longe, tu vai pegar a estrada. Então, minha diretora já me liberava. E eu pegava. Chegava em casa às 7 horas da noite, toda coberta, a roupa toda, capacete, moto, tudo poeira, 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 poeira. Eu sempre levava uma muda de roupa. Se por acaso na ida, né, eu chegasse toda suja lá, eu trocava de roupa e ia dar aula para os alunos decentemente. E aí, nesse período, gente, banquei a casa. A alimentação, energia, o gás, a internet, a gasolina, né? Foi difícil. E aí já não tinha mais passeio, porque não dava para ter passeio, porque as coisas começaram a ficar muito caras. E nós nós íamos na praça. A gente ia na praça, sentava, andava. E não tinha nem sorvete mais dessa vez.
Mas nós crescemos muito como casal nessa época. Nos unimos ainda mais. Nos amamos ainda mais. E quando ele estava cabisbaixo, se sentindo que ele não estava fazendo seu papel de homem, eu não deixava ele ficar assim. Eu levantava ele e falava, isso vai passar. Eu me lembro até hoje, todos os dias eu agradeço meu Deus, porque hoje meu esposo é concursado. E hoje ele voltou a exercer o seu papel de cuidar da casa, de provedor. Como eu disse, eu estou grávida e eu estou aqui tranquila, 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 tranquila. Tudo que nós compramos à vista. No Pix, no débito. Por quê? Porque eu escolhi certo. Eu falei que ele não gastava, né? E ele não gastava. Ele sempre guardou um dinheirinho, ele sempre soube lidar. Ele sempre tem uma reserva de emergência. Então, se já estávamos planejando ter um filho, ele já estava guardando um dinheiro. Compramos a nossa cômoda, que tá aqui, ó, de onde eu tô falando, à vista. Compramos a banheira, compramos todos o enxoval do bebê, compramos já o berço, tudo à vista. Agora falta só o bebê conforto e o carrinho que a gente vai sábado agora comprar à vista. Então, eu me sinto segura com esse homem, mas ele cumpriu o seu papel. E disso que eu tô falando. Não é sepultar a mulher, exigir ou querer que um cara banque para ela seus encontros. Puta, ou dizer que ela é interesseira é se ela exigir só luxo nesses encontros. Mas não é isso. Um homem tem que fazer o seu papel. Estou falando para homens comuns, para mulheres comuns, pessoas que pegam um ônibus, pessoas que têm um carrinho de 1990 e estão ali, sabe? Pessoas simples, pessoas pobres, pessoas classe médias. E a maioria das pessoas são assim. A maioria das mulheres não são como esse povo aí fica criticando, os Red Pill. A maioria dos homens não são como as feministas criticam. Se você ficar muito nessa bolha, você vai começar a usar filtros e para deletar pessoas que não é para você deletar. Ah, porque eu não quer dividir a conta comigo no primeiro encontro, então ela não serve. Mas quem sabe essa mulher aceita aí para você e que você banque para ela somente um pastel, como eu disse, coisas que você pode pagar. E se você não tá podendo pagar nem isso, cara, realmente você não pode estar pensando em namorar agora, em ter alguém agora. Vai estudar, vai focar em você e a mulher também, tá bom? Porque eu acho super errado uma mulher que nasceu pobre não pensar em fazer uma carreira, em ter uma faculdade, em ter um curso, nem que seja profissionalizante, em aprender um meio de conseguir dinheiro, honestamente. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça porque casais inteligentes enriquecem juntos. Eu estou falando novamente para pessoas comuns, pessoas pobres. Tá? Vai fazer sua faculdade, para de pensar em macho. Se aparecer um cara bacana, legal, que pode pagar para você um sorvete, mas não julgue esse rapaz, não julgue essa pessoa. Ali não me proporciona restaurantes, não me proporciona viagens, não me prepara, mas seja inteligente. Pare para pensar e ver que tipo de homem esse é, que tipo de homem, quais são os planos deles. Ele está fazendo faculdade? Olha, isso é muito bom. Ele está buscando estabilidade. Como é que ele lida com o dinheiro? Ele pega o dinheiro dele todo, estoura tudo. Ou ele guarda um pouco, ele é comedido, ele não é um alcoólatra, ele não gasta tudo em cachaça, ele não é um maconheiro, ele não é um drogado. Ele é uma pessoa trabalhadora, honesta, tá? Uma pessoa inteligente. Seja uma mulher inteligente. Apoie esse cara, aposte nesse cara, trabalhe junto com ele. E quem sabe a vida pode surpreender vocês. Com certeza vai surpreender vocês. E vocês daqui 10 anos, 5 anos, vocês estão na sua casa, vocês estão concursados, vocês conseguiram construir algum negócio, vocês têm seus filhos lindos e maravilhosos, a vida melhorou. E vocês já podem planejar uma viagem todo ano para qualquer lugar do Brasil. Assim como hoje meu esposo nós estamos fazendo. Podem se permitir passeios legais e podem até desfrutar de ambientes mais sofisticados. Eu não estou falando de luxo, de milionária. Eu estou falando daquilo que o seu esposo pode proporcionar para você e daquilo que você junto pode também somar com ele. Tá? E o vídeo é sobre isso. Beijos e fiquem com Deus.